insegurança. Isto tem apavorado moradores de Várzea Grande. Em 48 horas, 7 pessoas foram assassinadas na querida cidade industrial de Várzea Grande. Aí fica a pergunta: até quando o alto comando da segurança pública vai ficar assistindo essa matança em Várzea Grande? É preciso unir forças e fazer um arrastão para conter esse descontrole da criminalidade. Ontem, outras duas pessoas foram mortas no bairro Santa Terezinha. Uma mulher matou o marido a golpes de ferro. E no bairro São Mateus, um usuário de drogas foi morto a pauladas. Os detalhes de toda essa violência você acompanha agora na reportagem de José Porto. Você comigo e você também na tela. Roda. Nós estamos aqui bem no centro de Várzea Grande, na Avenida Filinto Milha, onde as pessoas se encontram, principalmente à noite, nos finais de semana, que é onde tem a maior concentração de bares e restaurantes, nessa parte aqui onde tem a antiga caixa d'água ali da Várzea Grande, e desse outro lado aqui também é a Praça da Igreja Matriz de Várzea Grande. É uma parte aí muito conhecida da cidade. Parece tudo muito calmo, tranquilo. O trânsito já bastante reduzido, só que infelizmente não é a calmaria que a cidade vive das últimas 48 horas. Porque nessas últimas 48 horas, 7 pessoas foram mortas, executadas em Várzea Grande. Só do domingo para cá, 7 pessoas acabaram aí mortas na cidade. No domingo foram 3 vítimas, na segunda-feira 2 e nesta terça-feira mais 2 vítimas. Pela manhã, por volta de 7 horas, um corpo foi encontrado no bairro São Mateus, um loteamento ao lado ali, justamente do São Mateus. A vítima é Helder Albuez da Silva, de 31 anos. Esse homem foi morto a pauladas. Ele acabou sendo morto por usuário de drogas. Ele tinha problemas com isso também e acabaram matando ele a pauladas, arrastaram o corpo dele para um matagal ao lado. Depois a polícia descobriu e 3 pessoas aí foram presas, naturalmente já envolvidas com esse homicídio. Um dos suspeitos aí, né, que é o Jefferson da Silva Ribeiro, conhecido como Jefinho, de 27 anos, está foragido. Mas a polícia conseguiu prender aí o Júnior Paulo de Lima, de 20 anos, também outros acusados aí de envolvimento nessa história, como Júnior Paulo de Lima, de 20 anos, além do David Carlo de Oliveira, de 19 anos, e um outro acusado, Wanderson de Almeida Guia, de 19 anos. Eles estavam consumindo drogas numa noite anterior aí, ou seja, na segunda-feira, se desentenderam e aí diz que o Helder estava causando problemas, jogando pedras na casa, principalmente do Wanderson. E não gostaram dessa história, acabaram dando umas pauladas nele, ele ficou desmaiado, depois perceberam que ele estava morto. Acabaram arrastando o corpo dele, jogando um matagal, a polícia encontrou um deles e a história toda foi desvendada e só o Jefferson, o Jefinho, está foragido, os demais já foram presos. O outro caso é uma história absurda envolvendo uma questão passional. Aconteceu no bairro Santa Terezinha, também aqui em Várzea Grande, já na parte da tarde desta terça-feira. Uma mulher acabou matando o seu marido. Os relatos da polícia é de que a mulher acabou matando o marido porque estava ameaçada, numa história muito estranha que já vinha acontecendo. No sábado, o marido acabou flagrando ela na cama com outro homem. E a partir disso, é claro, ele jurou ela de morte. E depois, já na segunda para terça, ele teria feito ela refém dentro de casa, uma espécie de cárcere privado. A princípio ele disse: bom, hoje eu não vou te matar, mas você não escapa dessa. E quando foi nesta terça-feira, à tarde, ela já, presa dentro de casa, isso, história que ela contou, ele acabou dormindo
Ela aproveitou que ele dormiu, pegou uma barra de ferro e desferiu vários golpes na cabeça dele. A vítima é o Wilson Ferreira da Silva, de 51 anos. E a mulher quer essa frieza toda e, claro, é aquela história, já que ele tinha jurado ela de morte, ela preferiu se antecipar e matou aí o marido. É a Adail Aparecida Cabral, de 43 anos, que também já está presa e flagranteada aí pela Polícia Civil como a autora da morte do marido. São histórias criminais aí, situações absurdas que aconteceram em Várzea Grande, fechando aí 7 mortes, execuções. A maioria das outras mortes aí, tirando esse caso aí da morte do Wilson Ferreira aí, sendo morto pela sua mulher aí, Adail, nesta terça-feira, os outros crimes todos envolveram aí violência brutal, principalmente com ligações com tráfico de entorpecentes. Só esse caso que seria passional, mas em 48 horas, 7 pessoas mortas aqui em Várzea Grande. É uma situação preocupante da violência. Com as imagens do Marco Xavier e apoio técnico do Juarez, José Porto, para o Cadeia Neles.